A história do milionário que ajudou um mendigo negro a transformar sua vida. Era uma tarde abafada na cidade grande. Arnaldo, um milionário rodeado de luxo, caminhava pela calçada repleta de lojas de grife e cafés elegantes. Ele não via nada além de cifras e metas, deslizando por uma vida repleta de compromissos e reuniões que soavam cada vez mais vazias. O barulho dos carros e das conversas apressadas ao redor dele parecia um eco distante. Então, uma figura se destacou em meio à multidão. Lucas, um garoto mendigo de olhos brilhantes e expressão serena, como se carregasse um mundo de sabedoria dentro de si. O garoto tinha uma aura de mistério, e Arnaldo sentiu um puxão inexplicável na alma. Lucas aproximou-se com delicadeza, estendendo uma flor murcha, mas ainda assim bela, como se o tempo não tivesse conseguido apagar sua essência. Leve, é especial, disse ele. E a voz soou como um sussurro carregado de mágica. Arnaldo hesitou, um cético em um mundo de incertezas. O que poder? Naquela noite, Arnaldo teve um sonho vívido. Ele caminhava por um corredor escuro, onde portas se abriam para memórias das quais ele havia se afastado. Viu rostos de amores perdidos, risos que se transformaram em ecos de solidão. O aperto no peito era palpável. Ele estava cercado por lembranças de uma vida que, embora repleta de bens materiais, se mostrava vazia. O garoto Lucas e sua flor se interpunham em sua mente como sombras insistentes, provocando algo esquecido dentro dele. Acordou sobressaltado, ofegante. Não sabia por quê, mas algo em sua conexão com o garoto o intrigava. Quem era Lucas? Aquela flor representava uma mudança. Levantou-se decidido a descobrir mais. Até que em sua busca por respostas, Arnaldo percebeu que havia uma história ligada a Lucas, uma antiga maldição familiar que parecia se entrelaçar com a sua própria. Atrás de cada esquina, ele sentia olhares de escárnio, sussurros de desconfiança. Mas em algum lugar, um despertar começava a brotar como a flor em sua mão. Mas os desafios não vinham apenas do exterior. Seu sócio, Jorge, um homem de ambição desmedida, parecia cada vez mais determinado a travar a transformação de Arnaldo. Conspirava nas sombras, planejando sua queda. O ambiente se tornara tenso, cheio de ameaças inesperadas. A luta por redenção não era apenas sobre riqueza. Era um chamado para resgatar a humanidade perdida. E no auge dessa descoberta, a verdade veio como um golpe. Lucas era seu sobrinho perdido, um elo quebrado pela dor e pelo orgulho. Agora, o destino de Arnaldo estava irremediavelmente ligado ao do menino. As perguntas ardentes ecoavam dentro dele. Estaria ele pronto para essa jornada emocional que poderia mudar para sempre suas vidas? O que sua história, muito além do dinheiro, poderia revelar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube não quer que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arnaldo ficou paralisado pela revelação. Lucas, seu sobrinho perdido, o garoto que havia cruzado seu caminho, era mais do que uma figura enigmática. Era parte de sua própria história, algo que ele havia relegado ao esquecimento por anos. O que havia acontecido para que eles se separassem? Um nó na garganta o impediu de respirar. A linha entre o passado e o presente tornou-se difusa, como uma névoa densa que o encurralava numa tempestade de emoções. Ele lembrou-se da última vez que viu sua irmã, uma mulher forte e determinada, que enfrentou a vida com garra. O que teria causado essa ruptura? O peso do arrependimento se acumulava como um fardo em seus ombros. Sem perder tempo, Arnaldo decidiu que precisava encontrar Lucas de novo. Era uma urgência desesperadora, um chamado do sangue. Mas antes que pudesse agir, seu telefone tocou, um som agudo em meio ao tumulto de seus pensamentos. Era Jorge, seu sócio. Arnaldo, você não vai acreditar no que aconteceu, disse a voz de Jorge,
tingida de ansiedade. Acho que você deve vir ao escritório imediatamente. Aí, algo se quebrou dentro dele. Jorge sempre foi cauteloso, quase paranoico com qualquer mudança que poderia ameaçar seus planos. O que uma simples visita ao escritório poderia significar? Desconfiado, Arnaldo balançou a cabeça, tentando afastar a sensação ruim. Com um misto de receio e curiosidade, decidiu ir. Ao chegar, sentiu a tensão no ar. Os funcionários sussurravam, uns para os outros, olhando-o com temor e compaixão. Ele avistou Jorge, que estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Arnaldo, preciso que você veja isso. Jorge apontou para uma tela de computador, onde uma notícia bombástica estava em destaque. Milionário Arnaldo, em negócios, irrustidamente suspeitos, com lavagem de dinheiro. O chão pareceu desabar sob seus pés. Para quem estava de fora, tudo fazia sentido. Arnaldo, o homem rico e impiedoso. Mas o que faltava na equação era a verdade. Isso é uma armadilha. Quem faria isso? As palavras saíram como um grito. A sala estava em silêncio e ele podia sentir os olhares das pessoas nas costas. Jorge, no entanto, não aparentava estar chocado. Algo mudança em seu olhar. Algo que fez o estômago de Arnaldo revirar. Arnaldo a mais. Lucas, ele não é quem você pensa que é. O coração de Arnaldo disparou. O que quer dizer? Ele é um mendigo, um garoto desprovido de qualquer malícia. Ele estava cheio de indignação. Jorge hesitou, mas então continuou. Ele estava em um orfanato anteriormente. E suas origens são complicadas. Tem uma ligação com o seu pai e algo sombrio no passado da sua família. Fui investigar e descobri que ele é, na verdade, um herdeiro de um grande patrimônio. As palavras colidiram em sua mente como um furacão. Lucas, seu sobrinho, um mendigo, um herdeiro, Arnaldo não conseguia processar. O mundo dele estava caindo em pedaços. Não pode ser. Essa história não pode ser real. Ele queria acreditar que tudo aquilo era uma farsa. Nesse momento, o telefone de Arnaldo vibrou em seu bolso. Ao olhar a tela, seu coração parou. Era uma mensagem de Lucas. Tio, eu sei que você está em apuros. Venha ao parque da cidade, precisamos conversar. A verdade está mais próxima do que você imagina. Agora, ele estava entre a espada e a parede. O que Lucas realmente sabia? E o que ele faria a seguir? A única certeza era que a vida que conhecia nunca mais seria a mesma. Arnaldo estava em choque, segurando o telefone com força. A mensagem de Lucas pulsava em sua mente. A verdade está mais próxima do que você imagina. O coração dele acelerou. O parque da cidade era um lugar em que tinham se brincado juntos, anos antes. Um espaço carregado de memórias de tempos mais simples. Arnaldo precisava ir, mas a mente dele estava uma tempestade. Ele pegou a chave do carro e saiu em disparada. O caminho até o parque parecia mais longo do que nunca. O trânsito se arrastava, e Arnaldo se pegou pensando em todas as reviravoltas que sua vida havia tomado. Lucas, herdeiro, como podia ser? Ele pressionava o volante com força, angústia correndo por suas veias. O que estaria escondido por trás daquela fachada de mendigo? Quando finalmente chegou, o parque estava lotado. Famílias, crianças correndo, risadas. Era um contraste gritante com o turbilhão que dominava sua mente. Arnaldo caminhou com pressa, os olhos vasculhando o ambiente até que avistou Lucas, sentado em um banco. Uma figura pequena e solene em meio à movimentação. Lucas, ele chamou, mas a voz saiu mais rouca do que pretendia. Garoto levantou a cabeça, aqueles olhos brilhantes fixos nele, carregados de um misto de expectativa e algo mais profundo, quase doloroso. Eu sabia que você viria, Lucas disse. A voz serena, mas com um peso inegável. Arnaldo se sentou ao lado do menino, a flor murcha ainda em sua mão. O que você sabe, garoto? Que história é essa de herança? Lucas hesitou, olhou para o chão por um momento e então respirou fundo. É complicado, tio. A verdade é que eu fui separado da família, desde pequeno. Por um lado, sou um herdeiro, mas também sou uma vítima.
A maldição da nossa família. Ela se estende mais longe do que você imagina. Maldição? Arnaldo repetiu. A palavra saiu como um sussurro, quase irreconhecível. O que você está dizendo? O que aconteceu com meu pai? Nesse momento, uma explosão de luz e um grito cortaram o ar. Arnaldo virou-se rapidamente, os frequentes risos do parque transformando-se em gritos de horror. Uma nuvem de fumaça surgiu perto de um dos food trucks, e as pessoas começaram a correr em desespero. O cheiro de queimado e o eco de sirenes distantes fizeram o coração de Arnaldo disparar. Lucas, fique aqui! Arnaldo ordenou, levantando-se e olhando em redor. Mas o que ele viu fez seu estômago revirar. Uma figura encapuzada estava entre as sombras, e antes que pudesse entender, a pessoa levantou algo que brilhava sob a luz. Um dispositivo explosivo. O caos se instalou. As risadas transformaram-se em gritos de pânico. O menino ao lado dele estava paralisado e Arnaldo sentiu a adrenalina correr em suas veias. Lucas, vamos! Ele gritou, puxando o braço do garoto, mas Lucas não se movia. Ele estava em transe, os olhos fixos na figura encapuzada. É ele, Lucas murmurou. Sua voz baixa, quase um lamento. É ele quem trouxe a maldição de volta. Arnaldo não tinha ideia do que Lucas queria dizer, mas não era hora de questionar. O terror estava prestes a ter uma nova forma. Ele precisava proteger Lucas e descobrir o que estava por trás daquela ameaça. A explosão poderia ser o fim de tudo que eles jamais conheceriam. E enquanto o mundo ao redor deles se transformava em caos, uma certeza se formou. A verdade, a maldição, tudo estava prestes a ser revelado. Será que eles teriam tempo? O que mais estava escondido nas sombras daquela figura? A única certeza de Arnaldo era que de agora em diante nada seria como antes. O caos parecia irromper em câmera lenta. Arnaldo mal conseguia processar o que estava acontecendo. O cheiro de fumaça se misturava ao grito das pessoas, e o que antes era um dia comum transformava-se em um pesadelo. Ele puxou Lucas em direção ao chão, tentando protegê-lo, mas o garoto ainda estava paralisado. Seus olhos estavam fixos na figura encapuzada, como se tivesse hipnotizado. Lucas, vem! Arnaldo gritou, mas não havia resposta. O menino murmurava algo incompreensível, como se entrasse em transe. O coração de Arnaldo disparou. Ele precisava agir, mas não podia deixar Lucas ali. Finalmente, ele tomou coragem e puxou o garoto para trás de um arbusto, onde poderiam se esconder por um instante. A tensão do momento fazia o ar pesar. A explosão ainda pairava em sua mente, e os ecos de gritos aumentavam. Lucas, me escuta. Arnaldo sacudiu o garoto, que finalmente pareceu despertar. Precisamos sair daqui. É ele, o responsável. Lucas estava pálido, sua voz era um sussurro. Tio, você não entende. Ele voltou para nos pegar. Arnaldo olhou em volta, buscando uma saída. O pânico havia invadido o parque e as pessoas corriam descontroladas. Mas teve um momento em que o olhar de Lucas se endureceu, e a intensidade nos olhos do menino fez Arnaldo hesitar. Lucas, que diabos você está dizendo? Esse cara, ele tem a chave para a maldição da nossa família. Lucas tremia. Ele sabe mais do que nós. Ele quer acabar com tudo. Antes que Arnaldo pudesse responder, ele percebeu um movimento atípico na multidão. O encapuzado estava se aproximando, deslizando entre as pessoas como uma sombra. Um choque percorreu a espinha de Arnaldo. O que parecia uma ameaça, agora mostrava-se como uma inevitabilidade. Eu vou encarar ele. Arnaldo decidiu, sem saber exatamente de onde veio a coragem. Mas Lucas puxou sua mão. Não, por favor. Deixe-me falar com ele. Ele me deve explicações. Como assim? Arnaldo não conseguia entender. Você conhece esse cara? Lucas desviou o olhar, a voz embargada. Ele não é só um criminoso, tio. Ele é mais do que isso. Ele faz parte da nossa família também. Essas palavras ecoaram na mente de Arnaldo como um tambor. O que você está dizendo? O garoto respirou fundo, como se estivesse enfrentando um demônio interior.
Ele. Ele é meu pai. Arnaldo ficou em estado de choque. A revelação cortou o ar. O menino mendigo que ele havia encontrado era, na verdade, Um herdeiro de um legado sombrio. E agora, o responsável pela sua vida estava diante deles. Não pode ser. Você tem certeza? O coração de Arnaldo martelava como uma marreta. Isso tudo, mas ele. Lucas apertou as mãos, tensão brotando em seu corpo. Ele fez com que eu fosse levado. Ele queria que eu sofresse, Para que você não me encontrasse. Nesse momento, o homem encapuzado fez uma parada. Olhou direto na direção deles. Arnaldo sentiu um frio na barriga. Os olhos sob o capuz brilhavam com uma intensidade aterradora. Lentamente ele começou a se aproximar, e a movimentação ao redor parecia ficar distante, como se o tempo parasse. Você tá certo. Cela não é exatamente uma escolha feliz, mas não tenha dúvidas, Lucas. A voz era rouca e profunda, ecoando como uma maldição. Você é meu, e eu vou recuperar o que é meu. Arnaldo sentiu o chão tremer sob seus pés. O que estava prestes a acontecer era maior do que eles jamais poderiam imaginar. A revelação transformou tudo. Agora suas vidas estavam entrelaçadas de uma maneira que ele nunca quis, revelando escândalos familiares e uma escuridão que vinha à tona. Enquanto o parque se tornava um cenário de destruição, a adrenalina começava a subir. Arnaldo sabia que precisava ir embora. Mas o que mais estaria escondido nas sombras daquele homem enigmático? Poderia Lucas se tornar o que ele sempre quis evitar? A única certeza era que nada seria como antes. Uma nova realidade se aproximava, e Arnaldo estava prestes a descobrir o verdadeiro alcance da maldição que os ligava. Arnaldo sentiu o coração acelerar. A figura encapuzada se aproximava e a tensão no ar era palpável. Ele não sabia o que esperar, mas uma coisa era certa. Esse encontro mudaria tudo. Lucas tremia ao seu lado e Arnaldo tentou acalmá-lo. Respira, Lucas. Tamo juntos nessa. Mas Lucas olhava fixamente, como se tivesse preso por um feitiço. Tio, ele murmurou. Não podemos deixá-lo se aproximar. Mas o que você sabe? Arnaldo estava quase gritando. A raiva e o medo borbulhavam. Ele não podia perder Lucas novamente. E a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar o deixava fora de si. Ele sabe da maldição. Ele é parte disso tudo. Lucas parecia desesperado. Ele é meu pai. Mas também é o motivo pelo qual a nossa família está dividida. Nesse instante, algo estalou na atmosfera ao redor deles. As palavras de Lucas não saíam da cabeça de Arnaldo, e ele estava prestes a perguntar mais quando, de repente, a figura encapuzada retirou o capuz. Arnaldo congelou. Ele não podia acreditar no que estava vendo. O homem não era um estranho. Era seu próprio irmão, Ricardo, desaparecido há anos e dado como morto. Ricardo! Arnaldo sentiu um frio gelaveia percorrer suas pernas. Era como um soco no estômago. Olha, você está vivo. O que está acontecendo? As palavras saíram descontroladas, verdadeiras. A realidade autoritária o deixava tonto. Ricardo deu um passo à frente, o olhar atravessando Arnaldo. Sim, estou vivo. E tenho coisas a resolver com você, irmão. Havia uma mistura de raiva e dor no olhar dele. E com ele? Ricardo apontou para Lucas. O garoto olhou para o pai, tristeza e medo se misturando em suas feições. Arnaldo tinha 1000 perguntas, mas a primeira a sair foi: por que você fez isso? Por que deixou Lucas crescer sem saber de nós? Ricardo deu uma risada amarga. Você não entende. Não foi por escolha. A maldição ela ferra com tudo, e vocês dois estão no meio disso. As pessoas ao redor começavam a perceber o tumulto. Olhares de curiosidade e pânico corriam entre os que estavam próximos. O caos ainda estava instaurado, mas algo ali era pior do que a explosão que eles temiam. O que estava acontecendo era uma verdadeira tempestade, um turbilhão emocional. Você não pode ficar aqui. Eles vão te pegar. Arnaldo disparou, sentindo a pressão crescendo. Você não sabe o que você trouxe para nossa vida. Eu sei mais do que você imagina. Ricardo respondeu, o tom de voz ecoando, inflado por emoção. Esses anos me deixaram cego para a verdade, mas agora estou de volta.
e não deixarei vocês afundarem de novo. Arnaldo se virou para Lucas. O que ele quer dizer com isso? O olhar do garoto era um espelho de confusão e dor. Ele não sabia em quem confiar. Mas antes que Lucas pudesse responder, o encapuzado, que agora Arnaldo sabia ser Ricardo, se aproximou de Lucas e disse: Eu não deveria ter te deixado ir. O que aconteceu conosco, eu vou corrigir. Nem posso perder mais um membro da família. Um grito ecoou do outro lado do parque, quebrando o clima tenso. Uma explosão. Não era a mesma. Era um som distante, mas próximo o suficiente para que todos começassem a correr novamente. Gritos, pânico e uma sensação de que tudo estava à beira do colapso. Lucas, vem! Arnaldo gritou, puxando o garoto para ele. Mas Lucas hesitou. Eu vou ficar com ele. Tio, eu sinto que há algo que eu preciso entender. A expressão de Lucas se transformou, um brilho de determinação misturado com rebeldia. Você não pode. Arnaldo não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Você não sabe em quem está confiando. Ele é meu pai. Lucas gritou de volta. Arnaldo ficou em choque. Ele estava disposto a arriscar tudo, até mesmo a vida do menino, por um homem que ele acreditava ser um traidor. O coração dele estava apanhando e a dor era profunda. Não faça isso, Lucas. Ele não é digno de confiança. Mas Lucas se afastou, indo em direção a Ricardo, que o olhava, lágrimas nos olhos, como se houvesse um mundo inteiro entre eles. Eu preciso descobrir o que está acontecendo e quem realmente sou. Arnaldo sentiu um frio na espinha. E se Lucas não voltasse? Aquilo era mais do que uma simples confusão familiar. Era uma cortina se levantando para um passado terrível. O mundo deles estava se desmoronando, e no meio do caos, Arnaldo percebeu que a linha entre amigos e inimigos estava perigosamente borrada. Ele precisava tomar uma decisão, mas o tempo se esvaía rapidamente. O que mais estaria escondido? O que mais Lucas descobriria? E o que Ricardo realmente queria? O pânico aumentava, enquanto Arnaldo se perguntava se conseguiria salvar o que ainda restava de sua família ou se tudo desmoronaria de vez. Arnaldo sentiu o coração acelerar. A figura encapuzada se aproximava, e a tensão no ar era palpável. Ele não sabia o que esperar, mas uma coisa era certa. Esse encontro mudaria tudo. Lucas tremia ao seu lado, e Arnaldo tentou acalmá-lo. Respira, Lucas, estamos juntos nessa. Mas Lucas olhava fixamente, como se estivesse preso por um feitiço. Tio, ele murmurou, não podemos deixá-lo se aproximar. Mas o que você sabe? Arnaldo quase gritou. A raiva e o medo borbulhavam. Ele não podia perder Lucas novamente, e a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar o deixava fora de si. Ele sabe da maldição. Ele é parte disso tudo. Lucas parecia desesperado. Ele é meu pai, mas também é o motivo pelo qual nossa família está dividida. Nesse instante, algo estalou na atmosfera ao redor deles. Arnaldo estava prestes a perguntar mais quando, de repente, a figura encapuzada retirou o capuz. Arnaldo congelou. Ele não podia acreditar no que estava vendo. O homem não era o estranho. Era seu próprio irmão, Ricardo, desaparecido há anos e dado como morto. Ricardo? Arnaldo sentiu um frio gelaveia percorrer suas pernas. Era como um soco no estômago. Você está vivo? O que está acontecendo? Ele não sabia se estava aliviado ou com raiva. Ricardo deu um passo à frente, o olhar atravessando Arnaldo. Sim, tô vivo. E tenho coisas a resolver com você, irmão. A raiva e a dor em sua expressão deixavam tudo ainda mais confuso. E com ele, Ricardo apontou para Lucas. O garoto olhou para o pai, medo se misturando em suas feições. Arnaldo tinha 1000 perguntas, mas a primeira a sair foi: por que você fez isso? Por que deixou Lucas crescer sem saber de nós? Ricardo deu uma risada amarga. Você não entende. Não foi por escolha. A maldição, ela ferra com tudo. E vocês dois estão no meio disso. As pessoas ao redor começaram a perceber o tumulto. Olhares de curiosidade e pânico correndo entre os que estavam próximos. O caos ainda estava instaurado,
Mas algo ali era pior do que a explosão que eles temiam. O que estava acontecendo era uma verdadeira tempestade, um turbilhão emocional. Você não pode ficar aqui, ou eles vão te pegar. Arnaldo disparou, sentindo a pressão crescendo. Você não sabe o que você trouxe para nossa vida. Eu sei mais do que você imagina. Ricardo respondeu, a voz cada vez mais intensa. Esses anos me deixaram cego para a verdade, mas agora estou de volta. E não deixarei vocês afundarem de novo. Ricardo, para! Arnaldo gritou. O pânico estava tomando conta dele. O que mais estava escondido? Vocês não devem acreditar nas mentiras que contaram sobre a nossa família. E sobre mim. Ricardo olhou para Lucas com um misto de dor e esperança. Eu não deveria ter te deixado ir. O que aconteceu conosco, eu vou corrigir. Não posso perder mais um membro da família. Ele se virou e um novo grupo de figuras encapuzadas surgiu da multidão. Cerca de 10 pessoas, todas se aproximando com rapidez. O medo cresceu na mente de Arnaldo. Quem são eles? Ricardo desviou o olhar. Meus aliados. Os que estão dispostos a limpar nosso nome. A maldição foi lançada. Mas os verdadeiros culpados estão entre nós. Arnaldo piscou, aturdido, a confusão misturada com raiva. Então o silêncio foi quebrado por um grito. Uma mulher na multidão começou a gritar enquanto corria em direção a eles. Socorro! Ele está aqui! Ele voltou! Arnaldo se virou para ver quem era. O quê? As palavras ficaram presas em sua garganta ao ver a mulher mais próxima, com olhos arregalados e rosto pálido, apontando para fora do parque. Ela está certa, ele está vindo. E de repente, entre a multidão, uma figura imponente começou a se destacar, um homem grande e aterrador. Arnaldo reconheceu a expressão sinistra. Era o caro sobre o qual seu pai sempre falava, o que tinha trazido a desgraça que assolava sua família por gerações. O que você fez? Arnaldo perguntou, olhando novamente para Ricardo, confuso e com a mente em chamas. O que há com essa família? Eu não posso deixar você ficar aqui. Não posso. Ricardo gritou, e o desespero tomou conta do ambiente. Por favor, vão. A verdade que vocês pensavam saber pode ser a pior de todas. E Arnaldo, sem saber se podia confiar em seu irmão ou se Lucas realmente pertencia a essa história, deu um passo para trás, sem saber se o que viria seria batalha ou um desmoronamento total. A única coisa que ele sabia era que não tinha mais certeza de nada. As nuvens negras da confusão e do desespero se fecharam sobre eles. O que mais estaria prestes a ser revelado? O homem chegava mais perto, e a tensão era insuportável. O que mais poderia mudar em uma fração de segundos? As perguntas ecoavam, mas as respostas pareciam um sonho distante. O homem enorme se aproximava, as sombras caindo sobre o parque em uma aura de pavor. Arnaldo sentiu o peso do tempo se arrastando, enquanto a figura ameaçadora se encaminhava para eles. O espaço parecia menor, o ar mais espesso. Ao redor, as pessoas estavam em pânico, correndo em busca de refúgio. A confusão se tornava um caos ensurdecedor. Você precisa entender, Lucas, Arnaldo gritou, a voz quase perdida na gritaria. A tensão entre os três era palpável. Este homem não é de confiança. Ricardo, com ar de desespero, ergueu as mãos como se quisesse acalmar a situação. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. A maldição não é só uma história. Ela é real, e eu não posso deixar que o que aconteceu com a gente. Antes que ele terminasse a frase, uma sombra cortou o espaço e um grito cortou o ar. Um grito agudo e estridente que fez todos pararem por um momento. Os olhos, mais uma vez, se voltaram para a figura encapuzada. Mas foi nesse instante que a verdadeira reviravolta aconteceu. A figura se aproximou e, com um movimento rápido, puxou o capuz para trás. Arnaldo ficou paralisado. Diante dele estava alguém totalmente inesperado. Uma mulher. O rosto dela era de alguém que Arnaldo conhecia bem. Sua mãe, Suelen. Morta há anos, assassinada em circunstâncias misteriosas. Não pode ser. Arnaldo sussurrou. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Você
Você tá viva? Antes que qualquer um pudesse responder, Suelen deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e dor. Sim, estou viva, e é hora de tudo ser revelado. Arnaldo, Lucas, vocês não sabem metade da verdade. A maldição que nossa família carrega é mais profunda do que imaginam. Lucas olhou para Arnaldo, os olhos arregalados. Isso não faz sentido. Como? Uma risada amarga escapuliu dos lábios de Suelen. Não esperava menos dessa família. Um irmão perdido, um filho abandonado. Fui forçada a me esconder, para proteger vocês. O homem que se aproxima é o verdadeiro responsável. Um silêncio denso envolveu o grupo, enquanto Arnaldo mal conseguia digerir a revelação. A multidão à sua volta era apenas um borrão de vozes, risos e gritos. Mas tudo se tornou irrelevante. A única coisa que importava era o que estava diante dele. Mas por quê? Arnaldo exclamou, sentindo a frustração misturada a um alívio inesperado. Por que não voltaram? Por que deixaram tudo isso acontecer? Eu não tinha escolha. Suelen respondeu, quase suplicante. Era um jogo de sobrevivência. Meu objetivo era quebrar a maldição. E você, Arnaldo, estava no centro disso. O homem que vem aí, ele quer destruir tudo que você ama. Nesse momento, a figura imponente finalmente se revelou em toda a sua intensidade. Era o homem com quem Suelen havia se envolvido. Ou assim pensou Arnaldo. O que acontecia ali era muito mais do que uma simples consequência de segredos familiares. Vocês acham que me escaparam, mas eu sempre estive aqui. A voz do homem soou como um trovão. Arnaldo sentiu um arrepio percorrer a espinha. Eu sou o que resta da maldição. E agora é hora de vocês enfrentarem a verdade. O pânico tomou conta de Arnaldo. As revelações estavam mudando tudo, suas convicções, sua vida, e ele se questionou. Quem realmente era seu pai? A figura ameaçadora agora era um símbolo de tudo que eles haviam ignorado por tanto tempo. Não deixarei que isso aconteça, Arnaldo gritou, a voz forte e decidida. Ele olhou para Lucas, que parecia paralisado, e para Suelen, que era tanto sua âncora quanto seu pesadelo. Nós vamos acabar com isso de uma vez por todas. Mas antes que pudesse tomar uma atitude, o homem imponente moveu-se com uma agilidade surpreendente, puxando de seu bolso um objeto cintilante. Um colar familiar que Arnaldo não via há anos. O símbolo que carregava o peso de sua herança. É hora de terminar isso, Arnaldo. Com um nó na garganta e o coração pulsando em desespero, Arnaldo percebeu que a batalha estava apenas começando. E enquanto a verdade ameaçadora se desdobrava diante dele, tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. O que mais está? E o que a próxima verdade revelaria sobre quem eles realmente eram? Arnaldo sentiu um frio na espinha. A figura ameaçadora, agora revelada como seu irmão Ricardo, se aproximava com aquele brilho intenso nos olhos. A multidão ao redor parecia um borrão distante. O grito da mulher ecoava em sua mente, e o aperto no peito aumentava. Você tá vivo? O que aconteceu? Ele não sabia se estava aliviado ou furioso. Eu sempre estive aqui, Arnaldo. Ricardo respondeu, a voz carregada de dor. Só que não era seguro, e você não entende as consequências de tudo isso. Arnaldo olhou para Lucas, que ainda parecia em choque. A expressão misturando medo e confusão. Lucas, fica perto de mim. Agora. Mas o garoto hesitou. Algo estava mudando nele. Tio, eu preciso entender. Quem é ele realmente? E por que você não me disse sobre ele? Nesse momento, uma vã esperança de resposta se dissipou, e o terror se instalou. Ricardo olhou para Lucas, quase com afeto. Eu não queria que você sofresse, filho. Mas agora não dá mais para esconder. Filho! Filho! Arnaldo exclamou, a incredulidade o esmagando. O quê? Lucas, não pode ser. Você não pode estar falando sério. Ricardo respirou fundo, um misto de raiva e desespero no olhar.
Eu sou seu pai, Lucas. Fui forçado a me afastar para sua proteção. A maldição estava sobre nós e eu não queria te colocar em perigo. As palavras golpearam Arnaldo como um punho. Ele olhou para Lucas, que agora tinha os olhos cheios de lágrimas. Você está falando a verdade? Ele é seu pai? A incredulidade e a confusão pairavam no ar. Eu fui levado desde pequeno, Lucas gritou, balançando a cabeça, como se tentasse afastar o que estava ouvindo. Como eu não sabia disso? Como você pôde me deixar? Ricardo passou a mão na cabeça, visivelmente abalado. Eu não tive escolha. Eles me forçaram a sair, a me afastar. Não era seguro para vocês. Eu tentei protegê-los, mas o passado sempre nos alcança. Arnaldo sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. As revelações estavam tomando forma, e a história que conhecia se desmantelava. E sobre a maldição? O que você sabe? Antes que pudesse ouvir uma resposta, um estrondo ecoou pela vizinhança, e um brilho ofuscante explodiu nas cercanias. O caos retornou com uma fúria renovada. Gritos e correria. As pessoas, temerosas, disparavam em direções aleatórias. Arnaldo, com o coração acelerado, puxou Lucas para o lado, encarando Ricardo. O que foi isso? Você trouxe mais caos para nossa vida? Mas Ricardo estava tão preocupado quanto ele. Precisamos sair daqui. Ele não vai parar até que todos nós estejamos perdidos. A expressão de Lucas se transformou, passando de medo para algo mais profundo, uma determinação férrea. Eu quero entender, se você é meu pai e a maldição é real, então vamos enfrentar isso juntos. Não, Arnaldo gritou. Você não tem ideia do que está dizendo. Pode ser um plano, um jogo do destino. Era como se ele estivesse assistindo a tudo desmoronar. Ricardo parecia angustiado, mas determinado. Se você quiser salvar todos, precisará confiar em mim, Arnaldo. Não resta tempo. Os olhares se cruzaram e, em meio à confusão, algo estranho aconteceu. O que deveria ser uma luta pela verdade transformou-se em uma necessidade de sobrevivência. Uma nuvem espessa de fumaça começou a se espalhar pelo parque, cortando a visão e dificultando a consciência do que realmente estava acontecendo. Então, do meio da fumaça, uma voz conhecida ecoou. Vocês realmente acham que podem escapar? Era o homem que parecia ser o responsável por tudo, agora emergindo da névoa com um sorriso sádico. A maldição não termina aqui, e vocês pagaram um preço alto por suas escolhas. O pânico tomou conta novamente, enquanto Arnaldo se voltava para Lucas e depois para Ricardo. O que estava prestes a acontecer era maior do que qualquer um deles podia imaginar. Cada segundo parecia uma eternidade, e a única certeza era que a linha entre lealdade e traição estava prestes a ser rasgada. O que você quer de nós? Arnaldo gritou na direção da sombra. Mas as respostas nunca viriam a tempo. Uma nova reviravolta estava prestes a começar, e a pergunta pairava no ar. Até onde cada um deles estava disposto a ir para descobrir a verdade? Arnaldo sentiu frio na espinha enquanto a figura se aproximava. O homem que estava ali, revelando-se como Ricardo, seu próprio irmão, parecia carregado de uma carga de segredos e revelações que preenchia o ar pesado ao redor. As palavras de Ricardo reverberavam, mas antes que qualquer um deles pudesse tomar uma decisão, uma explosão de luz de um dispositivo qualquer interferindo na cena cortou o silêncio como um grito. Instintivamente, Arnaldo se virou para proteger Lucas, mas quando se virou novamente, a imagem de Ricardo estava distorcida. Não era mais o irmão que ele lembrava, mas uma sombra vazia, como se uma força maligna o consumisse. Ricardo? A voz de Arnaldo mal saiu, em uma mistura de confusão e desespero. Isso não é o que parece, Ricardo gritou, e Arnaldo reconheceu o pânico em é. Das pessoas lá atrás corriam, um frenesi de medo estampado em seus rostos. Mas então, uma nova figura surgiu entre a multidão. Arnaldo não conseguia acreditar no que estava vendo. Era uma mulher, e à medida que se aproximava, o reconhecimento golpeou seu coração. Mãe! Ele exclamou, sem acreditar que estava vendo Suelen ali,
viva diante dele, mas havia algo de errado em seu olhar. Era como se mesmo em pé, ela não estivesse realmente ali. Você, como pode estar viva? Suelen olhou para Arnaldo e por um momento as emoções surgiram à flor da pele. É uma longa história, meu filho, mas não posso ficar. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. A voz dela tremia, e havia um calor nos olhos que apenas poderia ser amor. Antes que pudesse continuar, uma onda de pânico desatou-se novamente. O homem imponente que antes parecia à distância agora gritava, e a massa de pessoas começou a recuar em uníssono, como se estivesse sentindo o peso da revelação. Esse foi seu último aviso, Ricardo. Você não pode escapar da maldição. E então, o desespero tomou conta de Arnaldo. Ele tinha que salvar Lucas. Quando se virou, percebendo que o garoto já não estava ao seu lado, seu coração disparou. O que havia acontecido? Foi então que viu Lucas, paralisado, diante de Suelen. Você é minha mãe? Sim, meu amor. Suelen começou, mas subitamente uma sombra cruzou o rosto de Ricardo, horrorizado. Lucas, não acredite nela. Ela não é quem você pensa. Um silêncio denso envolveu o espaço. Arnaldo olhou entre os dois, a confusão como um peso no peito. Ele percebeu a tensão, os músculos de Lucas contraídos, como um cachorro acuado. O que você quer dizer? Por que não posso confiar na minha mãe? A resposta de Ricardo foi interrompida por um grito ensurdecedor. As sombras que cercavam o parque agora se contorciam, e o que parecia ser uma simples briga familiar rapidamente se transformou em um confronto de destinos. A figura sombrio talvez estivesse riscada do passado, mas agora ameaçava a vida de todos. É uma armadilha. Não podemos acreditar nela, Ricardo gritou, o pânico evidente. A verdade que ele escondia agora era maior do que qualquer um poderia imaginar. Ela nunca quis que você soubesse a verdade. Ela é a razão da nossa divisão. E a verdade é? Arnaldo perguntou com a voz trêmula enquanto um novo tipo de desespero começava a tomar conta das suas decisões. Diante do tumulto, uma explosão cortou o ar novamente, interrompendo qualquer discussão. No caos que se seguiu, Arnaldo e Lucas foram arrastados para longe. O parque, que antes era um lar de memórias, tornava-se um campo de batalha, e a única opção era escapar. Mas no meio do tumulto, enquanto a fumaça soprava e o clamor da multidão ecoava, Arnaldo se questionava o que realmente era a maldição. O que mais estava escondido nas sombras? O que ele e Lucas estavam prestes a descobrir poderia reescrever toda a sua história. As peças se moviam, e Arnaldo percebeu que não tinha mais controle. As relações se desmanchavam, a verdade se tornava cada vez mais próxima, e a única certeza era que um novo desafio surgira, e ele estava prestes a encarar a maior revelação de sua vida. As perguntas ecoavam em sua mente, um retumbante rugido que não cessaria. O que mais podiam perder? Arnaldo estava paralisado, sentindo que o chão fugia de seus pés. A revelação sobre sua mãe viva e a presença de Lucas ao lado de Ricardo fez seu coração disparar. O caos ao redor deles era opressor, mas a verdade que pairava no ar parecia ainda mais aterrorizante. Mãe, você é real. Arnaldo mal pôde acreditar. Suelen olhou para ele com tristeza e desespero, e a intensidade da emoção quase o derrubou. Precisamos sair daqui, todos nós. Mas a figura ameaçadora de Ricardo estava diante deles, a raiva estampada no rosto. Sujen, você não pode intervir. Isso só vai piorar. Ele disparou, o tom carregado de frustração. Ricardo, a verdade precisa vir à tona. Ela respondeu, a voz firme, mas trêmula. Vocês precisam entender que a maldição não é só uma lenda. É real. Lucas, ainda atordoado, olhou de um para o outro. Eu só quero saber quem sou. O que aconteceu com a nossa família? A vulnerabilidade em sua voz soou em meio ao tumulto. Arnaldo sentiu um nó na garganta. Ele precisava proteger Lucas, mas também precisava entender. Então, o que aconteceu? Por que tudo isso? Ele implorou. Deixe-me falar, Suelen gritou, a voz se elevando acima do caos. Havia forças que não podíamos controlar, pessoas que queriam nosso fim. Mas agora, tudo mudou. É a nossa chance de quebrar a maldição. O ar ficou mais pesado.
O sorriso sombrio do homem imponente que se aproximava era uma boa lembrança de que eles não tinham muito tempo. A multidão estava cada vez mais em pânico, e a fumaça parecia engolir o parque, as risadas se transformando em gritos de horror. Vocês não podem escapar, o homem rugiu, a voz ressoando como um trovão. A maldição começa e termina com você, Ricardo. Arnaldo olhou para Lucas, pálido e hesitante. Nós precisamos lutar. Não podemos deixar o passado nos aprisionar. As palavras escapavam como um chamado para ação. Vocês acham que podem me enfrentar? O homem se divertia com a ideia. Ricardo, agora determinado, se adiantou. Eu não tenho medo de você. O que fizemos foi para salvar nosso futuro. As luzes ao redor do parque começaram a piscar e Arnaldo sabia que era hora de fazer alguma coisa. Vamos, Lucas. Precisamos nos unir. Tem razão, Lucas respondeu, os olhos brilhando com determinação. Se formos juntos, podemos quebrar a maldição. A neblina ao redor parecia se encolher. Suelen agarrou a mão de Arnaldo e, juntos, eles avançaram em direção ao homem ameaçador. O paradoxo entre amor, dor e redenção impregnou o ar. Tudo parecia pronto para uma conclusão. Vocês acham que podem derrotar o que eu sou? O homem riu, mas algo havia mudado na atmosfera. A energia estava se transformando. Eles estavam prontos. Arnaldo respirou fundo. Nós somos mais do que isso. Nós escolhemos a verdade. E ela nos tornará mais fortes. A determinação em sua voz ecoou, e com isso, uma onda de esperança começou a brotar entre eles. No meio do tumulto, quando tudo parecia desmoronar, Arnaldo percebeu que a verdadeira força não estava apenas na luta, mas na união da família, na busca pela verdade e na conclusão que estava prestes a se desenrolar. Uma nova dinâmica começava a se formar. E enquanto a cena ao redor deles parecia estar prestes a explodir, uma certeza renovada encheu seus corações. O que estava por vir seria uma batalha não só pela vida, mas por tudo o que representavam. Agora, mais do que nunca, eles precisavam estar juntos. O caos se tornava um palco para revelações dramáticas, mas a verdadeira batalha estava apenas começando, e a única dúvida que permanecia era o que mais a maldição ainda revelaria. E aí, galera? Preciso da sua ajuda agora. Você deve se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis que vêm pela frente. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda muito. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é um momento para demonstrar seu apoio, então não espere nem mais um segundo. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer.